Muito bem, eu sei que você é do tipo ansiosinho, ansiosinha, né? Então eu vou te dar uma colher de chá aqui, tá? Eu vou te apresentar a pirâmide da produtividade, que isso vai ser um voo panorâmico, um overview, uma vista por cima de tudo que nós vamos ver de agora até o final do Método Cronos. Que eu espero que você... Olha, eu espero que você termine esse curso. Sabe qual que é o desafio? Não adianta nada você ir lá e você compra um treinamento online e você não assiste o treinamento online. É como se você enchesse uma prateleira de livros e você esperasse ficar inteligente porque você comprou um livro. Eu sei que você já fez isso, né? Eu sei que você já fez. Então, assim, não faça isso com o Método Cronos, sabe? Faz esse pacto com você. Pensa nisso. Possivelmente você tem algum nível de desafio em relação à procrastinação, empurrar, deixar para depois, ou então você é um hiperrealizador que você está sobrecarregado. E se você compra um curso de produtividade e não se programa para assistir, é a mesma coisa de você comprar um remédio para memória e esquecer de tomar. Pelo amor de Deus. Então, sabe, eu não sei quantos treinamentos você já comprou ou fez, mas encara isso como um desafio para que você vá até o final. Isso é muito importante. Eu vou te apresentar aqui a pirâmide da produtividade. Vai aparecer na tela para você aqui alguns momentos, mas eu vou descrever para você essas etapas. A gente vai começar de baixo até chegar no ápice, no pico realmente, onde está a cereja do bolo, que eu sei que é o que você quer. Não sei se você conhece a pirâmide da produtividade, mas você vai entender ela hoje aqui. E é um overview de tudo que nós vamos ver. Cada uma dessas etapas nós vamos aprofundar com tarefas, ferramentas, para que você consiga mudar cada uma dessas áreas na sua vida e ter o máximo de potência em cada uma delas, tudo bem? A base da pirâmide da produtividade, propósito e valores. Por que eu coloquei isso na base? Muitos treinamentos de produtividade, eles começam falando de metas, de como você gerenciar suas tarefas, ter uma agenda produtiva e tudo mais, e isso, na minha opinião, não deveria estar no começo. Isso está lá no meio da pirâmide para cima. Então a base está ligada a você saber qual é o seu propósito e o que realmente é valoroso para você. Quando você não tem clareza sobre isso, você começa a fritar, você começa a ficar maluco em relação às coisas que estão acontecendo, então saindo do seu controle. Se o seu valor principal é controle. Quando você clarifica, e nós vamos fazer isso no módulo que vem, quando você clarifica qual é o seu propósito de vida, você nasceu para quê, qual é o seu chamado, qual a sua missão, e você clarifica quais são os seus valores, fica tudo muito mais fácil. Quantas vezes você já se sentiu desmotivado, desanimado, aconteceu um problema na sua vida e sua energia caía, seu tesão zerava em relação a alguma coisa? Muitas vezes isso acontece, eu estou dizendo isso, né, olhando só para algumas pessoas que eu treinei, eu já treinei muita gente, eu quero que você entenda isso. Muitas vezes isso acontece porque a pessoa não tem clareza de qual é o chamado dela, qual é o porquê maior. Ela tá fazendo aquilo com qual propósito. Quando você não tem essa clareza, qualquer coisa te desanima. Nós vamos alinhar isso, criar, definir uma dinâmica linda que eu espero que você faça. Depois de clarificar isso, a gente sobe uma etapa da pirâmide da produtividade, onde nós vamos falar sobre as áreas da sua vida. Vamos falar sobre a roda da sua vida, uma técnica muito comum. E eu gosto muito de abordar, as pessoas que abordam isso comigo têm uma mudança muito, muito legal. Eu espero que você mude isso também. Quando a gente analisa a roda da vida, eu acredito fortemente, e os meus alunos também, do Método Cronos, no princípio da abundância. Vamos falar sobre isso. Você pode ter o máximo em cada área da sua vida, não só uma coisa ou outra e tudo mais. Então, a ideia é que você consiga expandir as áreas da sua vida para o máximo. Então, algumas perguntas. Por que não ter a saúde de um atleta? Por que não ter muito mais músculo do que gordura e conseguir ter um corpo funcional? Quando eu digo um corpo funcional, não é só estética. É um corpo que funcione por muito tempo. Chegar talvez aos 70, 80, 90 anos com o corpo funcionando bem. Isso não é interessante para você? Quando eu digo, por exemplo, de ter o seu próprio negócio, talvez, ou empreender, ou, sabe, ter prosperidade financeira, por que não? Muitas pessoas acreditam o seguinte, que ou eu tenho dinheiro, ou eu tenho uma outra coisa. Não. A grande ideia aqui é que a gente analise todas as áreas da sua vida, meça isso, cheque como está, nós vamos fazer isso, para que a gente defina depois qual foi o seu avanço daqui 6 meses ou um ano. Então nós vamos passar por várias áreas da sua vida, não vou falar sobre todas aqui, e você vai medir tudo isso, tudo bem? Porque é importante, depois que você clarifica os seus valores e propósitos, se preocupar não com uma área da sua vida, mas com todas as áreas, uma vida integral, uma vida plena. Depois disso, vem a hora de definir as metas, o que você quer de fato, o que você quer atingir. E as metas têm ligação com isso. Você definir poderosamente o que você quer para os próximos 6 meses da sua vida, os próximos 12 meses, ter a sua visão de 5 anos, a sua visão de 20 anos. Quando eu escrevi minha visão de 20 anos, e se você ficar até o final, pode ser que no final não estávamos alinhados com isso, mas pode ser que no final eu diga qual é a minha visão de 20 anos. E você possa me cobrar lá na frente sobre isso.
Mas quando eu criei minha visão de 20 anos, você não tem ideia do quão energizante é isso. Quando você tem essa clareza de caramba, onde eu quero estar daqui 20 anos? E você começa a perceber que o que você está fazendo hoje vai te levar para realizar aquela visão de 20 anos. Sabe, é como se fosse assim, o objetivo máximo. E esse objetivo máximo não está ligado só a dinheiro, mas também tem dinheiro. Não está ligado só a fitness, mas também tem fitness. Não está ligado só a você impactar a vida das pessoas, mas também tem a ver com impactar a vida das pessoas. Quando você tem essa clareza baseada em metas que você quer para agora, para o médio prazo, longo prazo, fica muito mais claro o processo. Depois de definir as metas inteligentes que sejam metas orgânicas em relação à sua vida, que sejam metas que são sustentáveis, metas que elas não destroem as outras áreas, chegou a hora de a gente pegar essas metas, quebrá-las em pequenas partes e definir essas metas em tarefas e compromissos. Sim, são bem diferentes, você gerencia as duas coisas de forma diferente, com ferramentas de papel, ferramentas online diferentes, vocês vão ver tudo isso. Como quebrar isso em pequenas partes, qual o jeito certo de quebrar, como gerenciar compromissos e tarefas. Como você sair daquele sentimento de angústia porque você tem muita pendência, muita coisa solta. Nossa, eu tenho que fazer isso em relação à minha saúde, tenho que fazer isso em relação ao meu trabalho, tenho que fazer isso em relação ao meu dinheiro, e essas coisas estão todas soltas na sua cabeça. Elas não se organizam numa ferramenta só, num lugar só. Nós vamos ensinar você a como organizar isso, pegar a meta, quebrar essa meta em pequenas partes e organizar para você executar isso do jeito certo. Depois disso, entra agenda e gestão à vista. Nós vamos falar bastante sobre essas ferramentas do meio do treinamento para frente, então se acalma o seu coração aí, tá? Vamos falar sobre essas ferramentas todas. E eu adoro ferramentas, eu acho que são elementos importantes, desde que você tenha o desenvolvimento de competência emocional para usar as ferramentas. Imagina o seguinte, pode ser que você esteja passando pela seguinte situação, você está tentando cavar um buraco, e esse buraco é atingir algum objetivo na sua vida, você está cavando esse buraco, só que antes do Cronos, possivelmente você estava cavando esse buraco com as mãos. Imagina você cavando com as mãos e você estava cavando já há algumas semanas, sabe, suas unhas sangrando, sua mão, sabe, em carne viva, e você está ali cavando e você está sofrendo com aquilo. É o que acontece com muitas pessoas que tentam ter tempo para a família, tentam fazer o melhor no seu trabalho, tentam gerenciar bem o seu dinheiro, tentam ler mais, ser mais conectado espiritualmente com algo maior e não estão conseguindo. Então pode ser que você é essa pessoa. Aí eu chego do seu lado e entrego uma pá para você. Uma pá de cavar. Quando eu entrego uma pá para você, é uma ferramenta. Só que você fala assim, nossa, Wendel, que bom que você veio com essa ferramenta. Aí eu falo, ótimo, é só você usar agora. É uma pá dourada até, né? Aí o que acontece é que você fala assim, nossa, então deixa um pouquinho, eu vou acabar de cavar aqui, eu já pego essa pá, pode deixar. É o que acontece com a maioria das pessoas. Então não adianta eu te entregar uma ferramenta se você não estiver preparado para utilizá-la. E outra, possivelmente você já usou uma agenda, ou talvez você já até use uma agenda. Teve uma vez eu encontrei uma aluna do Método Cronos num evento e ela falou que ela usava 3 agendas. Eu encontrei ela ao vivo num evento e ela usava 3 agendas do Método Cronos. Então o problema dela não era a ferramenta, ela já tinha muita ferramenta. O problema era o comportamento frente às ferramentas. E chegamos no final da pirâmide, que é a instalação de hábitos. Você conseguir instalar em você o hábito que você quiser. Instalar um hábito ligado à leitura, instalar um hábito ligado a entregar projetos na data, instalar um hábito ligado, talvez a falar eu te amo para as pessoas que estão próximas a você e você tem uma dificuldade com isso, você se esquece, você tem uma trava em relação a isso. Instalar um hábito ligado à meditação, instalar um hábito ligado a dormir no horário certo, tomar um bom café da manhã, enfim, o que foi importante para você. Eu vou te explicar como eu fiz, como os meus alunos fazem, como é que você pode fazer para instalar e desinstalar hábitos que não são tão interessantes na sua vida. Porque eu acredito fortemente, seguindo essa estrutura, você vai conseguir construir tudo o que você quer. Mas eu volto a frisar, porque isso é importante. Você precisa fazer as tarefas, você precisa ir até o final. Encare isso como um desafio mais importante, dos próximos 2, 3 meses da sua vida. Como se fosse a coisa número 1, realmente. O que você tem que desenvolver é essa competência ligada à produtividade, disciplina, gestão do tempo, foco. O que é mais importante que isso agora? Nada. Então, mergulha e estuda com afinco.